O antigo provérbio chinês diz que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Atualmente, há uma crescente paixão pelas práticas espirituais do Extremo Oriente. Segredos obscuros mantidos ocultos e enterrados nos ensinamentos dos mestres por quase 2000 anos, conhecidos apenas por aqueles que praticam essas artes até hoje. Quem são os mestres, gurus e senseis que fundaram essas artes místicas? Como esses homens desenvolveram habilidades, poderes e capacidades tão extraordinários? E de onde veio sua inspiração? Essas artes foram originalmente criadas apenas para autodefesa e cura? Ou será que há algo muito mais obscuro e evasivo trabalhando nos bastidores? É possível separar essas formas de arte oriental de suas raízes espirituais? Há um propósito oculto por trás da iniciativa de unir essas práticas religiosas antigas à fé cristã? Testemunhe a jornada da vida de um homem em sua busca pela verdade. Uma vida de mais de 24 anos de treinamento em artes marciais tradicionais, trabalho energético e medicina chinesa. Siga sua trajetória como aluno dessas formas de arte místicas, do iniciante à faixa preta, do novato ao quinto dan, e uma disciplina de alto nível em Kung Fu, Tai Chi e Qigong chinês. Veja como o Deus da Bíblia transformou o coração dele, tirando-o de um caminho de autodestruição e levando-o à sua vida maravilhosa. Saiba porque estamos testemunhando agora uma inundação mundial de misticismo oriental e filosofias ocultas. Há alguma razão para que essas práticas religiosas, outrora antigas, estejam sendo tão amplamente aceitas e retratadas nos filmes, videogames, revistas e literatura secular e cristã de hoje? Lembro-me de minha primeira introdução às artes marciais. Eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade quando assisti, maravilhado, a um pequeno homem oriental realizar proezas aparentemente impossíveis de habilidade e poder. Uma semente foi plantada naquele dia, uma semente que cresceu silenciosamente em meu coração durante os 10 anos seguintes de minha jovem vida. Nunca me esqueci da exibição que vi naquele dia e sonhei com a possibilidade de fazer as coisas que eu tinha visto aquele velho asiático demonstrar com tanta facilidade. Mas eu não imaginava a escuridão a qual esse caminho que eu estava seguindo agora levaria, nem as vidas que minha decisão naquele dia influenciaria e mudaria para sempre. Atualmente, as artes marciais são vistas como esporte, autodefesa, saúde e condicionamento físico e muitas vezes como uma forma de expressão artística. Mas será que sempre foi assim? Quem são esses homens e mulheres que dedicam suas vidas a essas artes e surpreendem os espectadores com seus incríveis feitos de força e velocidade quase sobre-humanas? Como essas habilidades são obtidas? E de onde vêm as filosofias e os ensinamentos espirituais que permeiam essas práticas? Por que vemos uma influência tão crescente da filosofia oriental e das práticas místicas na igreja cristã nos últimos 10 anos? Essas práticas se concentram apenas na capacidade atlética? Ou eles estão sendo usados para preparar a humanidade para a vinda de um mestre mundial e 1000 anos de paz? Essas artes místicas orientais são baseadas apenas no talento e na capacidade humana? Ou será que há algo muito mais sombrio e evasivo trabalhando nos bastidores? A primeira vez que tive contato com as artes marciais, não me lembro onde estava, mas lembro que vi algo na televisão e era uma foto de um pequeno chinês e ele estava demonstrando habilidade em artes marciais.
Ele pegou um ovo, colocou-o no chão, subiu no ovo e ficou lá. E foi apenas por, você sabe, 20 segundos, mas ele ficou em cima do ovo e depois saiu. E eu era um pequeno... Isso sempre ficou em minha mente quando vi isso, porque pensei, nossa, olha só, isso é quase como um milagre que ele conseguiu faz. Quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais passaram por uma separação e um divórcio. E isso devastou minha vida. Tornei-me muito rebelde, eu estava com raiva. Sei que nenhum dos meus pais jamais teve a intenção de me machucar, mas me senti abandonado. Eu me senti rejeitado. Senti que não valia a pena lutar por mim. E durante esse período comecei a procurar realmente um propósito para a vida, uma razão para ser um homem. Quero dizer, qual é o motivo de você estar aqui? Lembro-me de ter conversado com minha mãe um dia sobre a possibilidade de procurar uma escola de artes marciais, porque a lembrança de ter visto aquela foto sempre ficou em minha mente. E encontramos uma escola no centro da cidade onde moro. E fomos até lá em uma noite depois que ela saiu do trabalho. E eu me lembro até hoje dessa caminhada. Estávamos andando pela rua. Era uma parte difícil do centro da cidade. E o anoitecer estava chegando. As únicas luzes eram os postes da rua e eles estavam começando a brilhar. E enquanto caminhávamos por lá, você podia ver o salão de bilhar. Eles estavam acendendo as luzes. A vida noturna estava começando a despertar a todos esses prédios antigos de tijolos e armazéns. Estávamos caminhando pela calçada e todas as lojas estavam fechadas. Todas as pequenas lojas familiares. E finalmente chegamos a esse prédio. Um prédio antigo de tijolos. Provavelmente tinha 3 ou 4 andares. Lembro-me de quando minha mãe e eu estávamos subindo, procurando essa porta para saber o nome de uma escola, e esperávamos que ela fosse como é hoje, muito elaborada, bonita e moderna. E encontramos essa pequena porta. Quero dizer, não era nem uma porta completa, era uma pequena porta de madeira, e tinha o nome do dojo na porta. Então, abrimos a porta e assim que a abrimos, pudemos olhar para cima e ver uma luz no topo da escada estreita. E minha mãe e eu começamos a subir a escada, e enquanto subíamos, podíamos ouvir os gritos, os kia, os alunos gritando. Podíamos ouvir o instrutor ordenando aos alunos o que fazer. E lembro-me de sentir meu coração acelerar. E eu pensei, sim, finalmente estou aqui, algo com que sempre sonhei. Chegamos ao topo da escada e entramos no estúdio. E aqui está este homem em um uniforme branco com um velho cinto preto, quer dizer, estava apenas desbotado com a idade. E ele está dando essas ordens a esses alunos. Havia o maior sentimento de respeito. Quero dizer, todos esses alunos estão fazendo exatamente o que ele diz, exatamente quando ele diz. E eles estão fazendo essas formas, esses katas, você sabe, socos e bloqueios, chutes e gritos. E eu me lembro de ter tentado absorver toda a cena. A caligrafia, como uma caligrafia japonesa e caligrafia de Okinawa nas paredes. E há fotos de antigos mestres e pessoas que já morreram, bem, seriam os fundadores da arte. E ficamos lá por provavelmente 35, 40 minutos, sabe, observando. Quando o instrutor fez uma pausa, ele voltou para perto de nós e começou a conversar com minha mãe e eu. E eu me lembro do instrutor falando sobre as aulas e a programação, e eu estava ficando muito animado. E então chegamos ao final. Quanto custa? E isso foi provavelmente em 83. 82, mais ou menos por aí. Ele nos disse o preço, e eu vi os olhos da minha mãe e soube que era muito caro, porque nossa renda era muito limitada, já que meus pais eram separados. Agradecemos a ele, dissemos que pensaríamos no assunto e saímos do dojo. Descemos os degraus de volta. Lembro-me de que, quando estávamos descendo aqueles degraus e eu saí para a rua, foi como se o vento tivesse apagado minhas velas. Eu pensei, pois é, aqui estava esse sonho, e achei que era isso. E agora eu sabia que não havia como fazer isso porque o preço era muito alto.
Então minha mãe e eu estávamos andando pela rua e pude perceber que ela se sentia desconfortável, não apenas pelo preço, mas mais importante por algo no dojo. E embora eu estivesse muito animado para participar e fazer parte disso, senti a mesma coisa. Fui criado como cristão. Íamos à igreja todos os sábados, mas havia algo no que havíamos testemunhado, no poder e na violência, nas ações da arca, que simplesmente não combinava. Eu não conseguia identificar o que era, e isso não me fazia sentir bem, então simplesmente ignorei. E eu sabia que minha mãe não podia ignorar isso. Então, fomos para casa naquela noite, e eu não perguntei o que ela estava pensando, e ela não me disse, mas eu sabia. Um amigo meu, o irmão mais velho deles, estava lá no almoço. Ele era júnior ou sênior. Ele estava há alguns anos à minha frente. Eu estava no ensino médio e ele começou a falar sobre uma escola de artes marciais que havia encontrado, uma escola de Kung Fu na região, e ele estava treinando lá há provavelmente 1 ou 2 anos. Ele estava falando sobre isso e eu lhe perguntei, bem, quanto custa? E ele disse, você não acreditaria. Ele disse que é $1 por noite. E eu pensei, sério? Ele disse sim. E eu disse, bem, que tipo de escola é essa? Porque eu estava pensando nas apreensões da minha mãe. E ele me disse, o cara é cristão. Ele disse que leem um versículo bíblico diariamente e que treinamos e lutamos. É uma escola cristã e você paga $1 toda vez que vem, não há contrato. E eu estava muito animado. Foi como se de repente minhas esperanças e meus sonhos tivessem ressurgido. Fui para casa e contei à minha mãe sobre isso e ela ficou animada. Então, na semana seguinte, meu melhor amigo e eu decidimos visitar essa escola. Então chegamos à escola naquela noite e lembro-me de entrar pela porta e ver que era muito diferente da escola de Okinawa, o dojo de karatê que frequentávamos. Quando entramos era um prédio muito antigo, de um único andar. Havia todas essas fotos. Quando entrei, lembro-me de passar pela parede com todas essas fotos dos alunos de nível superior da escola nos últimos 25 anos. Havia fotos dos homens que haviam conquistado a faixa preta. Até aquele momento, só haviam ocorrido 3 em mais de 25 anos. Fotos do instrutor, fotos do histórico militar, fotos de todas essas ideias intrigantes e místicas, pensamentos sobre as artes marciais. Então chegamos lá e comecei a treinar. E essa escola era muito especial. Eles baseavam a classificação em sua habilidade e havia apenas 4 classificações. Você tinha branco, verde, marrom e preto, e você podia obter uma faixa no meio, o que significava que você estava um pouco à frente dos outros. Mas a única maneira de alcançar a classificação era lutando. E lutamos em contato total com luvas de boxe, luvas de 14, 12, 14, 16 onças. E também lutamos contra o que chamamos de mão vazia ou mão aberta. O que mais me intrigou nessa escola foi que, por ser uma escola de Kung Fu, a luta, quando feita com as mãos abertas, era baseada no que chamamos de estilos animais. Portanto, se alguém fosse um estilista de tigre, se fosse bom, quando você o observasse treinar ou lutar, você o veria imitando os movimentos de um tigre com suas posições de mão, com seus bloqueios, com suas posturas. Se alguém fosse um estilista de cobras, você veria as cabeças das cobras ou as cabeças das najas enquanto eles lutavam. Você veria as técnicas. E o instrutor, seu estilo principal, embora tenha nos ensinado todos eles, seu estilo principal era o louva-a-Deus. Assim, quando eles lutavam, você via as posições das mãos como as do louva-a-Deus. E o louva-a-Deus era do tipo close-in. Ele atrai seu oponente e o esmaga por dentro. Eu estava tão impressionado, você sabe, depois daquela primeira noite em que vi todas essas coisas e os caras, sabe, chutando, e eu olhei e pensei, uau, isso é poder. Isso não é apenas poder, mas controle. Era como se minha vida estivesse fora de controle. Eu sentia que não tinha controle sobre nada do que estava acontecendo comigo. E era isso que eu queria. Pensei, é isso que eu quero. Quero ser capaz de controlar minhas circunstâncias. Quero ser confiante. Quero acreditar em mim mesmo. Que tudo o que eu decidi fazer, eu posso fazer. Quando estamos na sala de aula, você pode dizer a ordem, a hierarquia, se preferir. Você sabe, os faixas brancas eram os iniciantes,
e eles ouviam os faixas verdes, e os faixas verdes tinham pavor dos faixas marrons. Os faixas marrons não queriam ter nada a ver com os faixas pretas, e havia essa hierarquia de autoridade. O que me intrigou, ou chamou minha atenção para querer fazer a faixa verde, para desejar essa faixa verde, foi que uma noite por semana, às 10 horas, depois que todos os outros alunos saíam da escola, aqueles que haviam feito a faixa verde podiam entrar na escola e fechar a porta da sala de treinamento para receber instruções particulares do Sifu, o professor. E ninguém tinha permissão para ver ou falar sobre o que era ensinado lá dentro. Então, de imediato, pensei, o que tem atrás da cortina? Quero isso. E viu a capacidade dos faixas verdes, e eu vi o que podem fazer. Portanto, eu queria ter essa capacidade. E você percebe que a única maneira de eles terem essa capacidade era por causa do treinamento especial que recebiam a portas fechadas. Bem, depois que entrei na faixa verde, pude participar da primeira aula. Lembro-me de que havia uma espécie de iniciação básica quando você entrava na classe, naquela classe de alto nível. Você se deitava de costas no chão, eles levantavam a sua camisa e cada um deles dava 2 tapas com a palma da mão aberta na sua barriga, com a força que eles achavam que você era capaz de suportar. E ninguém ficou gravemente ferido, mas lembro que fiquei com marcas na barriga por 4 ou 5 dias depois. Quero dizer, isso traria sangue à superfície? Mas então você se sentiu parte de algo como se tivesse merecido? Então fiquei lá e treinei por aproximadamente 2 anos. Tínhamos um versículo bíblico todas as noites. Havia pessoas que entregaram seu coração ao Senhor, fizeram profissões de fé. Mas então cheguei ao ponto de terminar o ensino médio e meu pai se ofereceu para me pagar a faculdade. Ele disse, Eric, se você se mudar para cá comigo, fora de Chattanooga, ele disse que eu pagaria sua faculdade. Então me mudei. Eu odiava deixar aquela escola porque ela era muito importante para mim, mas foi a única escola em que treinei. Eu não sabia que havia algo mais lá fora. E nos disseram que, você sabe, somos o número 1. Esta é a melhor escola. Não há nenhum outro estilo que faça isso como nós fazemos. E pensei, isso me dará a oportunidade de ver se é verdade. Então, quando me mudei para Cleveland, Tennessee, bem perto de College Dial, comecei a procurar uma escola e eu consultei a lista telefônica. E eu pude abrir a lista telefônica e ver todos esses anúncios. Quanto maior a cidade, mais escolas existem, mais dojos e estúdios. E alguns deles listariam no topo o instrutor. É o número de graus de faixa preta que ele tem. Ele é um 5º dom, ele é um 6º dom. E você olha para eles e pensa, nossa, esse cara tem muita experiência. E então eles listariam os diferentes estilos ou artes que ensinariam, e quase todos disseram autodefesa, autoconfiança, autoestima. Então, na verdade, eles atraíram você, eles sabiam o que faltava às pessoas. Olho para trás agora, depois da minha conversão, e percebo que todas essas coisas que eles oferecem só podem ser encontradas em Jesus Cristo. Ela só pode ser encontrada na fé absoluta na Palavra de Deus. Mas eu não estava lá naquele momento. Eu havia me afastado da igreja, me afastado de Deus quando tinha 14 anos de idade. Eu simplesmente me cansei. Eu disse, você sabe, não há poder nisso. Vou à igreja toda semana. Estou ouvindo os mesmos versículos várias vezes. Mas isso não mudou minha vida. Eu ia à igreja e ouvia sermões, mas isso não me ajudava a lidar com os problemas que eu tinha com as garotas e com a luxúria, nem com os problemas com os rapazes da escola que me ameaçavam ou com os valentões. Então, em minha mente, pensei, você sabe, a igreja deve ser uma boa ideia, mas não está me ajudando em minha vida prática diária. Posso fazer outra coisa. Portanto, de uma forma muito sutil, o inimigo estava me levando de uma religião para outra. Comecei a procurar nas artes marciais as respostas que não estava encontrando na igreja. E, infelizmente, as respostas estavam lá. Quero dizer, senti que estava obtendo controle. Eu não tinha mais medo dos valentões. Eu me tornei muito inflexível. Às vezes, minha boca ficava à frente do que meu corpo era capaz de fazer, mas havia um orgulho que crescia dentro de mim sobre as habilidades que eu estava aprendendo nas artes marciais. Frequentei algumas escolas enquanto estava em Cleveland. A primeira, quando eu estava na faculdade, era uma escola Ishinhu. Treinei com eles por 2 anos e meio enquanto estava na faculdade. Então ouvi falar de um lugar, uma aula que era realizada na ACM,
Meu pai me disse, Eric, experimente a ACM. Eu pensei, pai, quero dizer, não vai haver nada na ACM, quero dizer, isso é coisa de criança. Então, uma noite fui à ACM e entrei em uma aula conhecida como Bondo Birmanês, ou Boxe Bondo. E é da Birmânia. Eles tiveram um grande influxo da influência dos chineses acima, dos okinawanos e dos japoneses. Portanto, era como se houvesse uma mistura dessas ideias orientais quando se tratava de artes combativas. Eles acreditavam muito no contato total. Eles praticavam boxe, mãos livres e estilos animais. Embora fossem animais diferentes dos que eu estava acostumado a ver no Kung Fu, eram semelhantes. Foi muito fácil de adaptar. Treinei com eles por 5 anos antes de me tornar faixa preta nesse estilo. E durante esse período fomos a um torneio nacional de kickboxing. Foi provavelmente o maior evento do qual já participei pessoalmente. Havia centenas de pessoas lá e eu me lembro que estava muito nervoso porque nunca tinha lutado na frente de tantas pessoas e os holofotes estavam apontados para você e foi muito estressante. Mas quando você chega lá e eu me lembro de entrar no ringue, eu estava olhando para todas as pessoas que estavam ao meu redor e havia uma garota de programa andando de maiô segurando um número e eu pensei, isso é real? E senti um friozinho na barriga. Como vou me sair? Todas essas pessoas estão assistindo. E então o outro cara, meu oponente, subiu no ringue do outro lado e quando olhei para ele e nossos olhos se encontraram, todo o resto desapareceu. Era como se eu não estivesse mais vendo ninguém. Não ouvi nada. A multidão havia desaparecido. Tudo o que importava era a batalha que estava diante de mim. E quando olho para trás e vejo aquela luta, ela realmente me mudou. E quando voltei, havia uma matéria no jornal sobre mim e os outros membros da equipe do nosso estúdio de artes marciais que tinham conseguido se classificar. E o meu orgulho aumentou um pouco mais. Depois de 5 anos de treinamento intenso no estilo birmanês de Bondo, conquistei a faixa preta e meus instrutores me incentivaram a começar a ensinar a arte para outras pessoas. Mas havia algo faltando, algo que eu não tinha alcançado. Pouco tempo depois, decidi voltar à minha primeira escola, pois queria testar minhas habilidades no lugar onde havia começado. Mas pouco me dei conta do espírito que estava influenciando minha decisão, nem da escuridão para a qual esse caminho que eu estava trilhando agora levava. Durante esse período, vi o 4º homem na história de nossa escola conquistar a faixa preta. Foi a primeira cerimônia desse tipo que presenciei, um evento que me inspirou admiração. Então, quando voltei para a arte, você sabe, comecei onde estava como faixa verde e em 6 meses passei para a faixa verde avançada. Em 1 ano e meio, eu já era faixa marrom. E o instrutor sabia que eu queria ser capaz de ensinar. Eu queria uma faixa preta nesse estilo. Durante esse tempo, pude ver a passagem da faixa marrom avançada para a faixa preta. E foi a primeira cerimônia em que participei. Velas, e foi muito intenso. Lembro-me do instrutor olhando para mim quando outro homem estava sendo promovido e eu sabia que um dia seria eu. Vou passar a faixa preta aqui. Em 1999, fui a 5ª pessoa a conquistar a faixa preta nessa escola. 5ª pessoa em quase 30 anos. E levei 14 anos de treinamento para fazer isso. Enquanto eu estava treinando essas artes, a maior parte do intenso treinamento interno ocorreu na classe de alto nível, a portas fechadas. Quando treinamos naquela aula, tivemos uma ideia que nos foi apresentada, que era a ideia de algo chamado Chi. Atualmente, esse termo é usado até mesmo em seriados. Ela está em toda parte. Isso está nas revistas de saúde, está nos consultórios dos dentistas. Mas nos anos 80 e 90, isso não era algo que era oferecido a todo mundo. E a maneira como nosso instrutor descreveu para nós foi que o Chi é algo que Deus colocou dentro do homem. É a força interna. É algo que você precisa aprender a extrair de dentro de si mesmo e concentrar-se em suas técnicas, seja chutando um saco, ou socando alguém, ou sendo capaz de fazer 200 flexões sem parar. Você tinha que tirar a força de dentro de si mesmo, extraí-la e colocá-la em qualquer coisa que fosse fazer. Eu sabia que era disso que precisávamos. Essa é a chave para que os faixas marrons avançadas e faixas pretas consigam fazer o que fazem. E hoje em dia, nos filmes, tanto nos de Hollywood quanto nos documentários,
Você vê homens quebrando enormes blocos de gelo de 500 libras ou quebrando tábuas de madeira maciça, não essas pequenas tábuas de pinho com lápis inseridos entre elas, mas coisas reais. Então perguntamos, como aprendemos isso? Lembro-me do instrutor nos dizendo, como faixa verde avançada, que esse tipo de treinamento é reservado para a faixa preta. Ele disse, eu posso lhe mostrar partes disso, como prepará-lo para isso, mas você só aprenderá realmente como aproveitar o chi depois do preto. Bem, uma das coisas que fizemos que nos ajudou a trazer esse poder de dentro de nós foi a chamada aula de dor. Lembro-me de que na primeira noite em que fizemos isso, o instrutor estava nos preparando para essa ideia como alunos há algumas semanas. Bem, chegamos lá e eu enfrentaria meu parceiro. Você escolheria alguém com o mesmo nível que você. Começamos dando tapas no rosto um do outro. E ele me batia e eu o batia. E você começaria com algo assim. E isso aumentou. Cada golpe era mais forte. Então ele me batia com um pouco mais de força e eu o batia com um pouco mais de força. E nós estamos olhando um para o outro, olhando diretamente nos olhos. E foi ficando cada vez mais difícil. E isso continuou por 5 minutos. Até você continuar ficando mais difícil, você podia ver os cinturões verdes que estavam nervosos. Eles estavam pegando leve um com o outro. E então você via os faixas marrons onde eles estavam, quero dizer, apenas batendo um no outro com a palma da mão aberta. E eles estavam se alimentando da agressividade um do outro, quase como tubarões. Então, batíamos no rosto, depois os braços, as pernas e em seguida trazíamos uma prancha. Em geral, era uma tábua de carvalho maciço de 1 polegada ou uma tábua de nogueira. E você ficava lá, tensionava o corpo e permitia que eles o golpeassem no estômago. E você tinha que canalizar sua respiração. Portanto, quando você está sendo atingido, expira e é muito intenso. E nosso instrutor nos disse que esse era o primeiro passo para aprendermos a aproveitar a força interna que supostamente estava dentro de nós. Algo que aconteceu naquela noite e que realmente me intrigou, e agora olho para trás e entendo melhor do que naquela época, foi que ele não permitiu que brigássemos depois de termos feito aquela aula. E normalmente, sempre brigávamos depois da aula de contratação. Não era permitido brigar. Anos mais tarde, perguntei a ele sobre isso e ele disse, porque você está muito concentrado. Depois de passar por isso, vocês machucariam um ao outro. Ele disse que eu não se conteria. Então isso ficou em minha mente. Nas artes marciais há uma divisão entre estilos. Alguns estilos são chamados de internos, outros são chamados de externos. Os estilos externos são aqueles que se concentram em realmente desenvolver o corpo físico, enquanto os estilos internos se concentram quase que intensamente na respiração e na capacidade de acessar o chi, essa força interna. Dentro desses estilos, os japoneses têm um termo chamado Bushido, e todas as artes marciais são baseadas nesse termo, Bushido. Significa o caminho do guerreiro ou o espírito guerreiro. Isso está dizendo a você, logo de cara, que é para isso que estamos treinando, para nos tornarmos guerreiros. Só que não se trata de guerreiros para Deus, para Jeová. São os guerreiros da carne. Satanás se deleita com a guerra, pois ela excita as piores paixões da alma e depois leva suas vítimas para a eternidade, mergulhadas em vícios e sangue. Seu objetivo é incitar as nações a guerrearem umas contra as outras, pois assim ele pode desviar a mente do povo do trabalho de preparação para estar presente no dia de Deus. Nos círculos cristãos, muitas vezes os cristãos fazem perguntas. O que há de errado em aprender a se defender? Há algo errado com nossas forças armadas? E quanto aos nossos militares, o que há de errado com o fato de eles saberem como defender nosso país? E quanto à aplicação da lei? Muitas pessoas entram em contato com o nosso ministério e dizem, você sabe, e os policiais? E se eles não aprenderam a lutar? Sabe onde estaríamos? No entanto, há uma diferença clara entre o treinamento militar e a defesa dos desamparados no que é ensinado nas artes marciais. Só vimos militares em nosso país desde a década de 1950 sendo introduzidos nas artes marciais. Desde a fundação deste país, tivemos guerreiros, tivemos exércitos, e esses exércitos nunca foram treinados em técnicas de combate místicas orientais ou técnicas espirituais. Somente a partir da década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, as artes marciais foram trazidas de volta com nossos soldados. Muitos deles, quando estavam na guerra em Okinawa, aprenderam a ideia das artes marciais.
eles viram homens que tradicionalmente são menores em estatura, menores em constituição. Eles viam esses pequenos homens orientais capazes de realizar feitos aparentemente impossíveis ou sobre-humanos de força e velocidade. Então, quando eles viram isso e o trouxeram de volta, começamos a ver um influxo de mestres asiáticos. Primeiro foram os japoneses e os okinawanos que ensinaram judô e jiu-jitsu. E depois começou a se desenvolver mais nos anos 60. Começamos a ter mais do misticismo oriental com a yoga e o movimento hippie. Ao longo de toda essa linha do tempo, enquanto essas artes, essas ideias e filosofias místicas são trazidas para o nosso país, a mídia as capta e as divulga de forma desenfreada. Estamos vendo filmes de artes marciais. Lembro-me de Bruce Lee, Enter the Dragon. Esse foi o melhor filme de artes marciais que eu já vi. Tivemos o Green Hornet, tivemos David Carradine com Kung Fu. E à medida que avançamos nos anos 70 e 80, tivemos os filmes de Chuck Norris. Portanto, esses heróis estavam sendo colocados na mente de nossas famílias e de nossos filhos. Até mesmo o cristianismo fundamental tradicional estava agora olhando para o que antes era considerado um poder esotérico e oculto como: isso é físico? Isso é uma coisa física que ainda não aprendemos a explorar? Então, com esses filmes eu fiquei intrigado. Quero dizer, como podíamos fazer essas coisas na vida real? Sempre íamos ao cinema para ver como eles retratavam as artes que estávamos praticando. Houve um homem em particular que realmente preparou o terreno para as artes marciais modernas. Seu nome era Gichin Funakoshi. Esse homem foi um dos fundadores e pais do karatê moderno. Lembro-me de ver sua citação em livros, nas paredes do dojo e muitas vezes, quando os pais levam seus alunos, os pequenos Johnny e Suzy, para se inscreverem no karatê, essa citação é a que os conquista. Funakoshi disse algo. Ele disse que as artes marciais não têm a ver com ganhar ou perder. Não se trata de competir e derrotar seu inimigo. Trata-se da perfeição do caráter de seus participantes. E quando você ouve isso, sente que é isso que eu quero para os meus filhos. Quero aperfeiçoar seu caráter. Quero que eles sejam automotivados, autodisciplinados e autocontrolados. Quero que eles tenham autoestima e quero saber como fazer com meus filhos. O que eles não veem e a maioria dos instrutores não mostra é a capa de seu livro, o livro didático de seu mestre sobre artes marciais. E quando você vê a capa desse livro e a imagem que está lá, começa a perceber o personagem que está realmente sendo desenvolvido nas artes marciais, o personagem da guerra. Há alguns anos, quando eu estava olhando para essa imagem, pensei: de onde veio isso? Quero dizer, você não escolhe apenas uma imagem que pareça claramente demoníaca, uma imagem de raiva e poder, por nenhuma razão. E, enquanto pesquisava, encontrei essa imagem. Era uma imagem de um dos 12 deuses do zodíaco asiático. Portanto, era essa imagem que estava sendo retratada por meio de socos, chutes, lutas e treinamento contínuo na arte da guerra. Artes marciais significa arte da guerra, arte marcial. Então, é esse o caráter que queremos desenvolver em nossos filhos e em nossa própria vida? Lembro-me de quando estava treinando, quando estava chegando perto da faixa preta, um primeiro amanhecer no Kung Fu, ou faixa preta, como diriam os chineses. Eu estava lutando com meu maior concorrente. Ele era outro faixa marrom avançado. Essa classificação foi a mais longa, levando mais de 2 anos e meio para avançar da faixa marrom à preta. E brigávamos toda semana. Esse cara pesava mais do que eu em cerca de 120 quilos. E por meio do treinamento aprendemos a nos esforçar independentemente do obstáculo. Quando chegou o dia e eu estava lutando com um adversário, outro faixa marrom avançado, lembro que o instrutor interrompeu a luta. Foi à tarde e, olhando para mim, ele disse: "Está bom o suficiente." Meu instrutor me puxou para o lado e me deu uma data. Ele disse: "O que você acha de maio?" E eu sabia do que ele estava falando. E ele apenas sorriu. E nas semanas seguintes, ele nem sequer tocou no assunto. Quando chegou o dia, dirigi até a escola com minha esposa e meus filhos. Haveria todos esses ex-alunos da escola, os mais antigos, faixas marrons avançadas e faixas verdes que estavam lá há anos, vindo para apoiar e fazer parte da cerimônia. Quando saímos do carro, meu instrutor, meu Sifu, fez com que um dos mais graduados viesse buscar minha esposa e meus filhos e os conduzisse para dentro da escola. E ele me levou separadamente para uma sala separada fora da escola.
Ele me sentou e me disse: Eric, ele disse, quero contar uma coisa para você. Ele disse que talvez você não entenda isso agora, mas entenderá um dia. Ele disse que o que está prestes a acontecer com você, do que você está prestes a participar, é mais parecido com um casamento do que com uma promoção. Em seguida, ele saiu da sala e me deixou lá para pensar. Quando entrei na escola, mais ou menos 1 hora depois que a cerimônia já estava preparada, havia um caminho de velas. E o instrutor entrava, e em seguida, os níveis mais altos, os faixas marrons e faixas marrons avançadas. E cada um dos faixas verdes entrava, e os faixas marrons carregavam uma vela, colocavam-na no chão, estabelecendo, por assim dizer, um caminho de fogo pelo qual você passa para alcançar esse momento. Quando cheguei depois e caminhei por aquele caminho, entrei na frente e a escola estava cheia. Havia centenas de pessoas lá. Sentei-me na frente do meu instrutor em posição de lótus com as pernas cruzadas. Ele se sentou à minha frente e eu me sentei. E ele fez um discurso. Ele contou sobre as conquistas e as dificuldades que eu havia superado. Enquanto ele fazia isso, olhei e lá estava o bule tradicional asiático para a cerimônia do chá. Havia também 2 velas. E ele me disse: quando fazemos essa cerimônia, ele disse, você levanta a mão e apaga a vela com o dedo. Depois fizemos a cerimônia do chá. A cerimônia do chá consistia em um bule, ele servindo e eu servindo, e depois nós 2 bebendo da mesma água. E isso foi muito simbólico. O que isso significa é que os ensinamentos dele agora são os meus ensinamentos. A vida dele agora é a minha vida. Seu espírito era agora o meu espírito. Ele nos criou e nos uniu como um só. Após a cerimônia, tivemos um jantar. Lembro-me de que, no jantar, havia todas essas pessoas, todos os membros da família e estudantes. E eu estava tão acostumado, devido à minha educação, a ajudar outras pessoas. Por isso comecei a ajudar os graduados, os faixas verdes, a servir as pessoas. Lembro-me de que o grande mestre veio até mim, tocou-me no ombro, puxou-me para o lado e disse: você não faz mais parte desse grupo. Você não deveria estar servindo. Ele disse: venha até aqui e sente-se. Então, fui até a mesa e me sentei com os outros faixas pretas, e o grande mestre sentou-se ao meu lado e disse: você deve ser servido. E todos esses cinturões verdes começaram a nos trazer alimentos. E naquele momento foi como se o Senhor tivesse enviado uma bandeira vermelha. Algo não está certo nisso. Isso é exatamente o oposto do que diz a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 20, Jesus nos diz: vocês sabem que os príncipes dos gentios e os incrédulos exercem autoridade e domínio sobre eles, e que os grandes ou poderosos exercem autoridade sobre os fracos. Mas não será assim entre vocês, pois quem quiser ser grande entre vocês será seu servo, e quem quiser ser o principal entre vocês será seu ministro. Esses pensamentos estavam correndo pela minha mente, e eu pensei, por que agora estou sendo servido quando deveria ser eu quem está servindo? E ao mesmo tempo, aquele espírito de orgulho que vinha crescendo há 14 anos dentro de mim, gostava da posição de ser servido, gostava da atenção. Agora eu estava começando a perceber que as artes marciais não se tratam apenas de luta e autodefesa, mas de Budo, um estilo de vida. O termo Budo significa literalmente o caminho marcial. Todo estilo, especialmente os estilos de Okinawa, os estilos japoneses, o Do, seja Jeet Kune Do, ou Karate Do, ou Judô, ou Aikido, significa o caminho. Depois dessa cerimônia, fui para a escola na semana seguinte, e naquela época eu estava tendo aulas particulares, porque realmente queria ter certeza de que conseguiria alcançar e progredir nas artes. Meu instrutor veio até mim e me fez uma pergunta muito incisiva, e percebi que algo havia mudado entre mim e ele desde aquela cerimônia. Agora, em vez de ele olhar para mim, era como se uma parede tivesse sido derrubada para manter o aluno longe do mestre. E ele me fez uma pergunta. Ele disse: Eric, o que você quer das artes marciais agora? Agora que você alcançou a faixa preta, aonde quer chegar? E eu disse a ele com muita clareza: quero o que você tem. Quero ter as habilidades que você tem, as coisas que eu o vi fazer durante esses 14 anos e que pareciam mágicas.
Meu instrutor me incentivou a começar a treinar outras artes. Meu foco principal era o contato total e os estilos animais. Ele começou a me incentivar a treinar outras artes, o Aikido, o Judô, os estilos de Okinawa, a maioria dos estilos de artes marciais. Um faixa preta, um primeiro grau ou um primeiro dom, é considerado um discípulo iniciante. É um seguidor do caminho, um seguidor da arte. Novamente, não apenas as técnicas físicas, mas o modo de vida. Assim, você começa a seguir o mestre, seja quem for o instrutor, seja qual for sua posição. Assim, ao fazer isso, eu queria ser oficialmente um discípulo. Eu queria o título de discípulo. E meu instrutor me disse que para conseguir isso, o treinamento e o foco do treinamento tinham que começar a ser puramente no Kai, a força interna. Então, todo o meu foco, toda a minha atenção começou a estar em qualquer arte que eu estivesse treinando, como essa arte está relacionada ao Kai. Como posso usar essa arte para obter essas habilidades sobrenaturais? O Templo Shaolin afirma em seus próprios escritos que a relação entre um mestre e seu discípulo é mais forte do que a relação de sangue. Assim, por meio dessa prática, e comigo eram 5, 6 dias por semana, eu ia à igreja uma vez por semana no sábado. No restante do tempo, eu estava treinando artes marciais. Sempre que eu saía com meus amigos, o assunto era artes marciais. Tudo passou a se concentrar nas artes marciais. À medida que eu me aprofundava nas artes marciais, estava me afastando lentamente dos laços da minha família. Lembro-me de quando era meu aniversário de casamento, e eu dizia à minha esposa: vamos fazer isso no dia seguinte, porque tenho algo muito importante nas artes que precisa ser feito naquela noite. Então, adiamos as coisas com minha esposa e meus filhos para que eu pudesse colocar as artes marciais em primeiro lugar. Lembro-me de um fim de semana em que minha esposa e eu estávamos sentados conversando e ela me disse que tinha tido um sonho, e eu nunca dei muito crédito aos sonhos. Quero dizer, são apenas sonhos. Minha esposa estava muito preocupada com isso. Ela disse: Eric, ela disse que isso era do Senhor. Ela disse: eu vi as altas classificações na sua escola. E ela disse que todos estavam em um círculo com os braços ligados um ao outro. E ela disse que atrás deles, do lado de fora do círculo, eu vi as esposas, as mães e as crianças. Era como se o círculo estivesse ficando mais apertado e as famílias fossem empurradas para fora. Depois que minha esposa compartilhou comigo esse sonho e eu percebi que isso a incomodava muito, fiquei com raiva. Não percebi isso na época, mas agora percebo. Houve uma divisão de lealdades. Senti que ela estava tentando me afastar dessa coisa que significava tanto para mim, dessa arte que preenchia minha vida. E fiquei com raiva. Achei que ela não entendia. Comecei a treinar ainda mais, determinado a não permitir que nada se interpusesse entre mim e os sonhos de minha juventude. Mas fui eu que não entendi, pois permiti que meus próprios desejos egoístas se interpusessem entre mim e minha esposa. Se ao menos eu tivesse ouvido com fé e obedecido à palavra do Senhor, aquela palavra vivificante que ainda fala a cada um de nós hoje. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a batalha que todo homem enfrenta: amar sua esposa, seus filhos, e amar todos os outros acima de si mesmo. Entre frustração e rebelião, eu me afastei daquele que estava chamando meu coração, sem perceber que é somente por meio dessa rendição que a vitória e a liberdade são finalmente conquistadas. A noite pela qual eu tanto ansiava finalmente chegou. 2 de nós seriam reconhecidos e receberiam o título de discípulos de Kung Fu. Foi uma cerimônia privada, a qual somente os altos escalões tinham permissão para comparecer. E agora, depois de treinar e ensinar por 17 anos nas artes marciais, eu e o homem que eu tinha visto pela primeira vez receber a cobiçada faixa preta, estávamos sendo homenageados com a classificação equivalente a um 5º dom. Lembro-me do grande mestre quando ele entrou na cerimônia de discipulado.
Eu e aquele senhor que havia conquistado a faixa marrom avançada com quem lutei no início, ambos nos tornamos discípulos na mesma noite. Fomos os primeiros em mais de 30 anos a chegar a essa classificação. Era o equivalente a um 5º grau, um 5º Dan. Quando o grande mestre entrou, ele tinha um enorme cajado na mão. E havia cabelo de cavalo saindo dele, e havia esculturas na lateral. Depois da cerimônia, quando todos já tinham ido embora, perguntamos a ele sobre isso. De onde você tirou isso? Eu estava lá há todos esses anos e nunca tinha visto isso, nem mesmo em uma exposição. E ele me disse que aquele cajado era usado somente quando alguém fazia um discípulo. E agora sei que aquele era um cajado de xamã. Embora esse homem amasse o Senhor e fosse um cristão declarado, ele estava misturando luz e trevas. Depois disso, tivemos uma aula particular com ele na semana seguinte à cerimônia, e o grande mestre nos disse algo que nunca esquecerei. Ele olhou para mim e para o outro cavalheiro que estava lá e nos disse que o que vocês estão aprendendo a fazer agora seria considerado magia se isso fosse feito há 100 anos. Nos últimos 2 anos e meio, eu e o outro discípulo treinamos de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Passávamos horas todos os dias meditando, em uma postura de cavalo baixo sobre vigas de equilíbrio e postes de flores de ameixa Shaolin, esforçando-nos para aproveitar esse poder místico chamado Qi. Por meio de meditação, respiração profunda e técnicas de visualização, fomos ensinados a mudar a temperatura de nossos corpos e, por meio do poder de nossas mentes, a influenciar e controlar tanto o nosso ambiente quanto aqueles com quem lutamos. Para avançar nesse treinamento, precisei comprometer as instruções muito claras da Palavra de Deus. E a cada passo que eu dava nesse caminho de desobediência, meu coração ficava mais duro e meus ouvidos mais surdos à voz do amor do Senhor Deus. A Palavra de Deus sendo removida, o alicerce da minha vida começou a desmoronar sob mim, e nossa família e nosso lar estavam sendo arrastados pela tempestade. Os laços que me uniam ao meu Salvador e o convênio com minha esposa foram sendo lentamente corroídos. Durante esse período, depois de ter feito meu discipulado, meu casamento e minha família começaram a ficar muito abalados. E eu estava lutando contra algo interno que não conseguia expressar aos outros. Tudo o que eu estava passando com essa luta para permanecer casado, lutar por minha esposa, lutar por meus filhos e depois as artes marciais me puxando na outra direção, foi mais difícil do que qualquer outra batalha que eu já havia enfrentado antes. E nada do que as artes marciais haviam me ensinado dava qualquer esperança de liberdade ou vitória nessa luta contra o pecado. Nas artes marciais, eles nos diziam que tudo estava bem com moderação. Não havia absolutos, não havia preto e branco absoluto. Tudo tinha um cinza relativo. A palavra de Deus nos diz claramente que ninguém pode servir a 2 senhores. E por mais de 16 anos eu tentei fazer exatamente isso. Enquanto frequentava a igreja todas as semanas com minha família, meu coração foi lentamente se afastando das coisas do Senhor e do meu lar. Eu havia permitido que as artes marciais e os desejos de meu próprio coração carnal se interpusessem entre mim e minha esposa, e a aliança que eu fiz com ela e com o meu Deus. Essa talvez tenha sido a maior batalha que já enfrentei. Ao longo dos anos de meu treinamento em artes e lutas de contato total, achei que tinha me preparado para enfrentar qualquer conflito. Mas agora eu percebia que nenhum dos ensinamentos do mestre, nem o treinamento da carne, haviam me preparado para isso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos céus, contra os príncipes das trevas deste mundo. Não apenas na igreja, mas em nossos lares e até mesmo em nossa própria vida, essa batalha é travada. O inimigo que eu estava enfrentando agora estava dentro de meu próprio coração e mente, e eu não sabia como me libertar de meus próprios desejos egoístas e da carne, nem das vozes que eu havia escutado e obedecido por tantos anos. Vozes que falam com cada um de nós todos os dias, por meio da televisão e do cinema, da música e da página impressa,
e as vozes que falaram comigo por meio dos grandes mestres e professores das artes que eu praticava. O Senhor nos promete que as armas de nossa guerra não são fracas e carnais, mas são poderosas e cheias de poder por meio de Deus, para derrubar fortalezas, a fortaleza de mentiras que o diabo sussurra em nossos ouvidos, derrubando imaginações e toda coisa elevada que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à perfeita obediência de Cristo. Mas quão pouco se valem dessa vitória que o Senhor Jesus Cristo está esperando e pronto para conceder gratuitamente. Ser um cristão genuíno, um verdadeiro discípulo e seguidor do Senhor, significa mais do que apenas acreditar em Jesus. Isso significa mais do que apenas ir à igreja uma vez por semana e ler alguns versículos pela manhã antes de você sair correndo pelo mundo. O Senhor Jeová Yahweh não está pedindo 70% da sua vida. Nascer de novo de verdade custa tudo. Isso custará a você sua vida. As artes marciais me ensinaram a olhar para dentro de mim mesmo, em vez de olhar para cima, para Cristo. Seguir meus sentimentos em vez de seguir as instruções da Santa Palavra de Deus. E agora estava ocorrendo uma guerra. Uma guerra que começou há mais de 6.000 anos no céu. E embora não seja visível aos olhos comuns, essa guerra é travada com intensidade dentro de cada homem, mulher e criança. Pois há pessoas lutando na escuridão, lutando contra inimigos internos, ao nosso redor todos os dias. Há almas famintas pelo pão e pela água da vida, esperando, ansiando por alguém que realmente acredite nas palavras de Cristo e que conheça seu amor e seu grande poder para libertar e salvar. Agora, quando eu mais precisava do Senhor, quando eu precisava de um discernimento claro e de conhecer e ouvir sua voz, eu havia me tornado cego e surdo à instrução de seu Espírito. Embora eu quisesse uma solução para os problemas em nosso casamento, não conseguia mais ler e entender as Escrituras como antes. A luz havia se tornado escuridão para mim, e o mal agora parecia bom. Pois a Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Eu havia passado tantos anos ouvindo, lendo e escutando a voz da serpente, por meio das artes marciais, dos meus instrutores e da mídia, que não conseguia mais discernir a voz do meu Pai Celestial quando ele falava por meio de sua palavra sagrada. Pois a mente carnal e a carne são inimizade contra Deus. Ela não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Lutei contra a batalha que se desenrolava em minha mente por quase 6 meses, mas lutei apenas como havia sido ensinado nas artes, pelo poder de minha própria vontade e carne. E independentemente do treinamento, nenhum homem é páreo para Satanás e suas legiões de anjos caídos sem Cristo. Frustrado, cedi à voz do dragão e aos meus próprios desejos egoístas de liberdade e pedi o divórcio. Não consigo expressar em palavras como nossa família foi destruída. Ao ceder aos desejos carnais do próprio coração em vez da palavra de Deus, poucos percebem as vidas que suas decisões afetarão por toda a eternidade. Porque o coração é mais enganoso do que todas as coisas, e quem o conhecerá? Lembro-me claramente do último dia em que dirigi o caminhão de mudança até nossa casa de campo para pegar os móveis restantes que eu estava levando comigo. Quando saí da nossa entrada de cascalho, não vi minha esposa e meu filho pequeno, que estavam na porta, clamando ao Senhor no céu por sua misericórdia e ajuda. Também não vi a garotinha de 6 anos correndo atrás da minha caminhonete, gritando: "Papai, papai, espere! Por favor, não vá embora!" Só anos depois é que percebi o que minha partida havia feito com a vida de minha esposa e filhos. Minha esposa Sara começou a travar a luta da fé, recusando-se a acreditar que o Senhor não cumpriria sua palavra. Ela reivindicava diariamente suas promessas, repetindo em voz alta: "O que o Senhor uniu, não separa o homem." Porque com o coração cremos para a justiça e com a boca fazemos confissão para a salvação. Porque todo aquele que nele crê não será confundido. E enquanto minha esposa se perdia no Senhor, na Bíblia, no jejum e na oração, eu mergulhava ainda mais fundo na escuridão das artes, que havia sido o sonho de minha juventude,
lutando para silenciar a voz do Senhor e minha própria consciência culpada. Lembro-me de ver Sara subindo as escadas do meu apartamento para deixar nossos filhos. Ela parecia tão magra e frágil, mas havia uma alegria em seus olhos que eu não conseguia entender. Ela havia encontrado aquilo que eu tanto me esforçava para conseguir. Mas não importava o quanto eu corresse, e independentemente do entretenimento e das distrações que o diabo usava para ocupar meu tempo, quando eu me deitava sozinho à noite, o silêncio era ensurdecedor. Oh, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, porque então a tua paz era como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Porque grande paz têm os que amam a minha lei, e nada os fará tropeçar ou cair. Enquanto buscava conhecimento e poder mais profundos nas artes marciais, também comecei a treinar mais intensamente nos estilos internos chineses de Tai Chi Chuan, Baguazhang e Qigong. Lembro-me do fim de semana em que um exímio artista marcial e amigo íntimo me convidou para participar de um seminário de treinamento que seu grande mestre estava realizando em uma cidade a poucas horas de onde morávamos. Eu estava animado com a perspectiva de conhecer esse homem, um homem de sua posição e reputação, e ainda mais porque ele era conhecido por sua habilidade em demonstrar e ensinar o uso da força interna, ou Qi. Esse homem foi reconhecido como um 10º dom em 2 sistemas de Kung Fu e um professor mestre em Qigong chinês, um sistema que tem como único objetivo o desenvolvimento marcial e médico do poder e da energia do Qi. Após o término do treinamento do dia, o grande mestre veio e conversou com um pequeno grupo de alunos da região. Ele deu instruções aos faixas pretas e seus alunos com relação ao treinamento que eles rapidamente deixaram para concluir. Uma vez a sós, o grande mestre dirigiu-se a mim pessoalmente e, embora nunca tivéssemos nos encontrado antes, ele me disse que não era por acaso que eu estava ali naquele dia. Pois, de acordo com um antigo provérbio chinês, quando o aluno está pronto, é então que o mestre aparece. Daquele dia em diante, procurei todas as oportunidades de treinar com esse homem, pois ele não apenas tinha o conhecimento para me ensinar, mas também tinha a autoridade para garantir meu progresso nas fileiras acima do 5º dom. De tudo o que aprendi durante esses anos, uma coisa se destaca em minha memória até hoje. Em uma noite tardia, após um árduo dia de treinamento, ele começou a falar sobre o enigma da energia interna e do Qi, e como esse poder era alcançado. Mas, para minha surpresa, em vez de falar sobre os antigos guerreiros e sábios chineses, ele falou sobre a capacidade artística de muitos dos músicos modernos de hoje, homens como Clapton, Hendrix e outros. Ele comparou a energia que nos ensinaram a usar no Kung Fu com a que essas lendas do rock and roll canalizam ao tocar a música mais sensual e ímpia. Foi então que me disseram que, para o iniciante, o Qi é conhecido simplesmente como força interna, enquanto nos níveis intermediários, o Qi é ensinado como respiração, e no nível final, o Qi é revelado como espírito, e é essa energia espiritual que se manifesta em 1000 formas diferentes. Para o artista marcial, ele é usado para velocidade e potência. Para o curador holístico, ele é usado para canalizar energias vibracionais para curar. Para o executivo e líder corporativo, ela é usada para influenciar e manipular os que estão abaixo dele. Para o ator, ela é usada para hipnotizar o público. Já para o músico, essa energia espiritual é usada para inspirar e acelerar seu desempenho e controlar as mentes e as emoções dos ouvintes. Depois de alguns anos sob sua instrução, logo fiquei impressionado com o fato de que, se eu realmente quisesse aprender o que esse homem tinha a ensinar, não poderia mais servir a 2 senhores. Afinal de contas, era comum que os discípulos saíssem da cobertura de seu professor e escola originais e começassem a ensinar por conta própria, e foi o que eu fiz. Agora, sentindo-me livre para aprender sem ser impedido por lealdades divididas, comecei a procurar entender o fio oculto que está entrelaçado em todas as artes orientais. Um poder cujos resultados podiam ser vistos, mas cuja fonte permanecia sempre elusiva e oculta sob um véu. Muitas vezes eu fazia a longa viagem de 6 horas até a cidade onde meu novo professor morava e lecionava. E foi em uma dessas visitas que fui à casa do grande mestre.
Foi lá que aprendi o segredo pelo qual eu e os discípulos de todo o mundo lutamos e treinamos por tantos anos. Quando entrei em sua casa, vi o que era mais inesperado. Em vez de imagens de senhores da guerra de Shaolin mortos há muito tempo e monges em suas vestes e faixas tradicionais, vi penduradas nas paredes de todos os cômodos tapeçarias altas e em tamanho real de deuses e divindades hindus. Os alarmes estavam soando em minha mente, ecos das advertências das escrituras que me haviam sido ensinadas quando criança, ecos que eu procurava ignorar. Naquele dia, o grande mestre me fez uma pergunta muito intrigante. Ele disse que, se todas as artes marciais começam em Shaolin, o que eu sabia que acontecia, então por que vemos expressões tão diferentes dessa única e mesma arte? Fiquei atônito e ao mesmo tempo intrigado, pois essa era a pergunta para a qual eu havia procurado uma resposta durante todos esses anos, mas nunca havia conseguido colocar em palavras. Como ele sabia que deveria me fazer essa pergunta? Os alarmes soaram mais alto em minha mente. O ano era 2007. Eu tinha alcançado tudo o que sempre sonhei nas artes marciais. Certa noite eu estava dando uma aula de um estilo chinês chamado Baguazhang. É muito parecido com o Tai Chi. Todos os movimentos são muito lentos, muito precisos. Há muita respiração profunda, meditação interna, foco interno enquanto você faz os movimentos da forma. Enquanto eu fazia esse formulário, conduzia meus alunos pelos movimentos em um círculo. E enquanto circulávamos, nos concentrávamos na respiração e em certos gestos com as mãos chamados mudras. Depois, quando completávamos o círculo, dávamos a volta e seguíamos o caminho oposto. Enquanto fazia isso, olhei nos olhos de meus alunos. Eu estava procurando ver se eles estavam realmente aproveitando o poder que as artes marciais deveriam revelar, que deveriam transmitir a você. Quando olhei em seus olhos, percebi que quase todos estavam em transe e estavam encharcados de suor. Agora, devido ao treinamento em artes marciais, eu sabia que isso não era possível, humana ou fisicamente falando. Não tínhamos feito nada para fazer o corpo suar. Não tínhamos feito nada físico. Não havia calistenia. Naquele momento, minha mente foi levada para além do que estávamos fazendo. E enquanto eu ensinava essa forma, era como se eu estivesse olhando de cima para baixo e visse um desenho ou um padrão que estávamos formando no chão do dojo. Isso nunca me ocorreu antes. Era muito parecido com um fazendeiro com círculos nas plantações. Quando ele entra em seu campo, vê apenas uma bagunça. Mas se ele a vir de cima, de uma vista aérea, você poderá ver um padrão distinto. O padrão que eu vi era um círculo, com um ponto bem no centro, muito parecido com um olho de boi. O que me deixou com dificuldades foi o fato de eu ter visto esse mesmo símbolo em toda a literatura sobre artes marciais, nos escritos, nos livros dos mestres e dos grandes mestres. Voltei para casa naquela noite e vasculhei minha biblioteca, pesquisando nos livros de Aikido, os estilos japoneses, nos livros de Kung Fu e Qigong, os estilos internos chineses, e também descobri o significado desse símbolo. O símbolo significava o Deus do Sol, ou o Tao. Eu não sabia ao certo como contar aos meus alunos. Quero dizer, como você diz a cerca de 100 pessoas que uma arte que estávamos ensinando na escola estava, na verdade, invocando o espírito do Deus Sol? Então, na semana seguinte, em minha classe avançada, a classe de alto nível, eu disse aos meus alunos que tinha um projeto de lição de casa para eles. Eu queria que eles fossem para casa e pesquisassem sobre esse símbolo. Então desenhei o símbolo em nosso quadro negro e dei a eles a tarefa. Na semana seguinte, quando entrei, havia um silêncio mortal. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. Cada um desses alunos era muito solene. Pedi a eles que se levantassem e apresentassem à classe o que haviam encontrado. E quando dei a eles essa tarefa, disse-lhes que não importava onde encontrassem as informações.
Eu só queria ver o que eles poderiam encontrar nesse símbolo. Eles consultaram os livros de história. Eles procuraram em escritos astecas e maias. Eles olharam para os hieróglifos egípcios. Eles procuraram em grego e romano. Eles olharam em babilônio. Eles também procuraram em livros de tatuagem. Eles procuraram em livros sobre Wicca e bruxaria. E cada um deles, um após o outro, levantou-se e apresentou as informações que havia encontrado. E todos eles, independentemente da fonte, encontraram a mesma coisa, o símbolo do deus do sol, ou o Tao, ou Yin e Yang, como é conhecido pelos chineses. Depois de fazer isso, após perceber o que o símbolo realmente representava, um de meus alunos perguntou: o que isso significa? O que vamos fazer? Como isso muda o que estamos fazendo? E eu lhe disse que a partir daquele momento, não daríamos mais aquela aula, não estaríamos mais ensinando a arte do Bagua, mas ao voltar para casa naquela noite, eu sabia que havia mais do que o que eu tinha acabado de ver. Então comecei a pesquisar todos os estudos que havia feito, todos os meus livros e literatura sobre as artes marciais internas de Tai Chi, Yoga, Qigong e até mesmo as artes Shaolin. E à medida que pesquisava, comecei a perceber que havia mais trabalho nessas artes do que eu queria acreditar. Lembranças da apreensão e do discernimento de minha mãe quando dei o primeiro passo naquela noite há tanto tempo. Agora estava ficando claro que as forças espirituais que possibilitaram as habilidades nas artes que eu havia praticado também haviam causado a destruição da minha família. Mas agora o Senhor estava me chamando. Meu filho, é hora de você voltar para casa. Ele estava lutando para me libertar das correntes, às quais eu estava preso, e revelando à minha esposa e aos meus filhos o poder de sua palavra infalível. E enquanto o Senhor reunia nosso casamento e nossa família, Ele também restaurou a visão dos meus olhos cegos. Em uma semana, anunciei ao meu corpo discente que não iríamos mais oferecer ou ensinar as artes internas, como Tai Chi, Qigong, Bagua e até mesmo Shaolin Kung Fu. Agora eu estava tentando separar e dividir as artes marciais físicas das artes marciais espirituais. Isso foi muito difícil. Tentei fazer isso por 6 ou 7 meses, provavelmente. Ao final de 7 meses, percebi que você não pode separar as raízes espirituais das artes marciais de sua prática física. Quando fiz esse anúncio aos meus alunos, perdi provavelmente 40% do meu corpo discente. Foi difícil financeiramente, mas também foi difícil saber que eu havia perdido alunos, alguns dos quais estavam comigo há muitos anos. Certa noite cheguei em casa depois de dar aula. Já era tarde, provavelmente 11h30, quase meia-noite. Entrei pela porta e, ao passar pela cozinha, lembro-me de colocar minha bolsa de ginástica, minha bolsa de exercícios, ao lado da porta. Fui até a geladeira para pegar algo para beber e minha mão estendeu a mão para abrir a porta da geladeira. Os cabelos da minha nuca ficaram arrepiados. Senti uma presença enorme atrás de mim, algo que me aterrorizou. Depois de todos esses anos de artes marciais e lutas de contato total, eu achava que não tinha medo de nada. O que estava por trás disso me aterrorizava. Eu não sabia o que fazer. Foi como se naquele momento, todos esses pensamentos e todos os ensinamentos dos mestres que eu havia lido e estudado passassem por minha mente. Eu luto, eu corro, mas nenhum deles teria adiantado nada. Ambos foram inúteis. E eu estava com medo de me virar. Eu nem queria ver o que era aquilo que estava se elevando atrás de mim. Parecia ter 3 ou 4 metros de altura. Era enorme. Naquele momento ouvi um nome soando em meus ouvidos, o nome de Jesus Cristo. Quando ouvi esse nome, senti uma centelha de esperança. E pensei, será possível que Ele me salvaria mesmo depois de tudo o que fiz? Mesmo depois da dor e da mágoa que causei à minha família e a outras pessoas?
Ele me salvará e me libertará? Em Atos, capítulo 2, recebemos a promessa de que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Adonai, o Rei soberano, será libertado. Pensei, será que pode ser tão simples assim? Isso é possível? Ele realmente ouvirá e virá em meu socorro? Naquele momento caí de joelhos. Olhei para cima e gritei com tudo o que tinha dentro de mim. Jesus, salve-me. Jesus, Yeshua, salve-me. Não sei por quanto tempo chorei. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Ainda podia sentir aquela presença atrás de mim e continuei invocando o nome de Jesus Cristo. Depois do que pareceu uma eternidade, senti outra coisa entrar na sala. Foi como se uma mão tivesse agarrado essa coisa que estava atrás de mim, esse espírito, esse demônio que estava atrás de mim, e o tivesse jogado para fora da sala. Eu não vi nada, mas era como se você pudesse sentir. Eu estava coberto de lágrimas e clamava ao Senhor. Naquele momento, passei a conhecer o Senhor como meu Salvador pessoal. Naquele momento, o Senhor mostrou a si mesmo que era poderoso para salvar.